frente 4, módulo 20, polígonos regulares. Então, o que é um polígono regular? Só para rever. É aquele cujos lados e ângulos são côngruos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, é um polígono regular. Ele tem os 6 lados iguais e os 6 ângulos internos iguais, tá? Todo polígono regular é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Então, ele admite, né, uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita a ele, tá? O é o centro da circunferência, tanto inscrita quanto circunscrita. E OM é o raio da circunferência inscrita e também denominado apótema, tá? Do polígono. Então, o que é apótema? É o segmento que vai do centro da circunferência ao lado do polígono circunscrito à circunferência. Ok? Então, vamos lá. Exercício número 1. Olha o que ele pede. O lado de um octógono regular mede 8 centímetros. Então, eu sei que cada lado aqui, ó, mede 8 centímetros. Tá? A área da superfície desse octógono em centímetros quadrados é igual a. Então, o que fazer para achar a área desse octógono? Eu não tenho fórmula ideal para achar a área do octógono. Mas eu posso pensar assim, ó. Desenhar um quadrado externo ao polígono, achar a área do quadrado e tirar esses 4 triângulos, eu tenho aí a área do octógono. Porém, eu não tenho o lado desse triângulo, então eu vou chamá-lo de x, tá? Se aqui é x, aqui é 8. Esse lado do meu quadrado vai ser a soma de tudo isso aí. Então, esse quadrado terá o lado medindo 2x mais 8. Da mesma forma, eu terei os valores aqui, ó, tá? Aqui é x e aqui é 8. Então, esse quadrado terá o lado medindo 2x mais 8. Então, de uma certa forma, vai ficar tranquilo, né? Eu acho a área do quadrado, acho a área de um triângulo, multiplico por 4 e subtraio a área do quadrado menos a área dos 4 triângulos e acho o valor da área do octógono. Então, tá. Então, vamos iniciar, tá? Eu posso também tentar... Então, vamos começar. Pelo área 1, eu vou achar a área do quadrado, tá? A área do quadrado, L ao quadrado, então eu tenho que é 2x mais 8 ao quadrado. O quadrado da soma eu já vou desenvolver para ficar pronto. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, como área 1, eu terei 4x quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 32, mais 64. Então, a área 1, que eu chamei de área do quadrado, vale 4x quadrado mais 32x mais 64. A área 2, eu vou chamar como triângulo, triângulo retângulo. Qual que é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. E se observarmos aqui, ó, a base é x e a altura é x. Então, ficou x vezes x por 2. A área 2 ficou x quadrado sobre 2. A área de 1, tá? A área final, o que eu posso trabalhar como área final? A área do octógono.
é a área 1 menos 4 vezes a área 2, que é 4 vezes a área de cada triângulo. Então, a área do octógono será, quem que é a área 1? É 4x² mais 32x mais 64, menos 4 vezes a área 2, que é x². Então, a área do octógono ficará 4x² mais 32x mais 64, 4 por 2 dá 2, 2x². Então, a área do octógono será 4 menos 2, 2x² mais 32x mais 64. Muito bem. Tudo certo, mas nada resolvido. Por quê? Porque as alternativas, elas estão em número e não em como polinômio. Então, de alguma forma, eu vou ter que achar o valor desse x para substituir, tá? Então, eu vou aqui, ó, tá? Percebem que aqui eu tenho um triângulo retângulo? E eu posso muito bem trabalhar com Pitágoras aí? Então, vou jogar aqui mesmo, ó. Então, usando Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 2x² é 64, x² é 32, x será a raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32 é 16 vezes 2, então x passou a ser 4 raiz quadrada de 2. Agora eu tenho tudo para achar a área numérica do meu octógono. Então, vou por aqui, ó. Então, a área do octógono é 2 vezes, quem é x agora? É 4 raiz de 2 ao quadrado, mais 32 vezes 4 raiz de 2, mais 64. Então, a área do octógono será, tá? Vamos fazer com calma agora, para não dar erro, né? Ó, 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 2 vai dar 2. 2 vezes 16, 32. 32 vezes 2, deixa eu pôr aqui, ó. 2 vezes 4 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, tá? Pra gente não errar de forma nenhuma aí, né? Mais 32 vezes 4, 128, raiz de 2, e mais 64. Então, a área do octógono será 2 vezes 2, 4. 16 vezes 4, tá? 16 vezes 4, 6 vezes 4, 24, vai dar 64, isso. Mais 128, raiz de 2, mais 64. A área do octógono, nossa, eu devia ter feito aqui direto, né, ó. Vai dar 128 mais 128, raiz de 2. Muito bem. Não tenho lá. Então, o que eu posso fazer? A área do octógono? Pôr em evidência o fator comum. Vai dar 1 mais a raiz de 2. Então, temos aí a alternativa A. Exercício número 2. Vamos ver o que pede o exercício número 2, o que fala o exercício número 2, né? Na figura, um octógono regular e um quadrado estão inscritos na circunferência de raiz quadrada de 2. A área da região sombreada é. Então, o que dá para entender da área da região sombreada? A área cinza. Eu posso dizer que é a área do octógono menos a área do quadrado.
tá? Então, o que ele diz? Que o raio dessa circunferência circunscrita é raiz quadrada de 2. Então, eu posso dizer que o raio da circunferência circunscrita é raiz quadrada de 2. Eu vou pôr aqui como A, tá? Aqui também, vamos dizer que é o raio. E se eu pegar aqui, ó, aqui também é o raio. Então, o que eu posso pensar desse exercício? Eu quero achar área cinza, tá? A área cinza, eu vou pôr aqui, ó, pelo espaço, tá? Ó, área cinza, que é a área final, tá? É a área do octógono menos a área do quadrado. Então, vamos achar a área de cada um e depois eu subtraio, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Primeiro, eu vou achar a área do octógono, tá? O que eu entendo como área do octógono? Eu posso achar a área desse triângulo aqui, ó, tá? E posso multiplicar por 8 no final. Mas como é que eu vou achar a área desse octógono? Se aqui é 90 graus, dividir no meio, aqui é 45 graus, tá? Então, eu tenho lado, ângulo e lado. Como é que eu acho a área desse triângulo aí, que é a área do triângulo, vou chamar de AOB. Triângulo AOB. Vai ser A vezes B vezes seno do ângulo dado dividido por 2. Então, ó, a área do triângulo AOB. Quem que é um lado? Raiz de 2. Quem que é o outro lado? Raiz de 2. Vezes seno do ângulo dado, que é 45, dividido por 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Dividido por 2, eu posso cancelar. E seno de 45 vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Porém, um octógono tem quantos triângulos desse? 8 triângulos. Então, vai ser 8 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 4 raiz de 2. Então, a área do octógono já achamos que é 4 raiz quadrada de 2. Falta achar a área do quadrado. Como é que eu vou achar a área do quadrado? Tá? Eu vou colocar 3. Colocar aqui, ó, 3. A área do quadrado, tá? Se vocês perceberem, esse quadrado, isso aqui, ó, é a diagonal do quadrado, tá? Então, eu posso dizer que a diagonal do quadrado mede 2 raiz de 2? Como é que eu calculo a diagonal do quadrado? L raiz de 2, fórmula, né? Que é igual a 2 raiz de 2, cancelei, o lado desse quadrado mede 2. E daí eu acho a área, que é o quê? L ao quadrado. 2 ao quadrado, que é 4. Achei a área do quadrado. Agora, falta achar a área final. Como que é a área final? A área do octógono, quem é o octógono? 4 raiz de 2. Menos a área do quadrado, que é 4. Tá? Porém, eu não tenho aqui, vamos dar uma melhoradinha. Põe em evidência o 4, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 menos 1.
Alternativa A. Exercício número 3. Fuveste, olha o que ele fala. No papel quadriculado da figura abaixo, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado rachurado. DE é paralelo a BC. Então, ó, DE é paralelo a BC. Para que a área do triângulo ADE seja a metade da área do triângulo ABC, a medida de AD vale quanto? Então, eu quero saber X. Então, o que temos aí, ó? AD mede X, tá? E o AB mede quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu já tenho uma razão de semelhança aí, tá? Se eu tenho dois triângulos semelhantes, a área de cada um, a área de um está para a área do outro, assim como a razão de semelhança está ao quadrado. Então, o que que eu posso fazer, ó? A área do triângulo ADE está para a área do triângulo ABC, assim como a razão de semelhança está ao quadrado. Então, quando duas figuras são semelhantes, a razão de semelhança está ao quadrado, tá? Então, ó, ele diz assim, para que, tá, a área do triângulo 1 seja metade do 2, quer dizer que isso é a metade disso. Então, eu posso dizer que isso vale 1 e isso vale 2. Então, a área do primeiro é 1 e a área do segundo é 2, tá? E a razão de semelhança? A razão de semelhança é um lado para o outro. Então, ó, o lado AD está para o lado AB ao quadrado. Essa é a razão de semelhança. Então, o que que eu tenho, ó? 1 está para 2, quem é AD? X. Quem que é AB? 8 ao quadrado. Então, agora resolvo cada um. Então, vai ficar o que, ó? Meio x quadrado por 64, tá? Extremos e meios, 2x quadrado é 64, x quadrado é 32, x será raiz quadrada de 32, x será 16 por 2, x vai ser 4 raiz quadrada de 2. No caso, alternativa A. Esse tipo de razão de semelhança é muito frequente, tá? Como a razão de semelhança para o volume é ao cubo. E o exercício número 4, vamos ver o que ele pede, tá? Ele diz assim, ó. Ele diz assim, o paralelogramo ABCD indicado na figura é tal que BE é BC sobre 4. Então, ó, isso aqui é BC sobre 4. DF é AD sobre 3. AD sobre 3. E G é a intersecção de EF com AC. A área do triângulo GEC é. Ele quer saber a área desse triângulo aqui. Então, não temos nada para trabalhar, temos que tentar sair numa solução aí, tá? Então, vamos perceber o que, ó. Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Eu posso dizer que esse ângulo é alterno externo a esse, sim? Vou chamá-lo de alfa, tá? O que eu tenho mais?
paralelas cortadas por essa transversal. Eu posso dizer que esse é o terno externo a esse. Vou chamar esse aqui de beta, certo? E esse ângulo aqui é o oposto pelo vértice a esse. Então, eu posso dizer que o triângulo AFG é semelhante ao EGC, não é? Por qual critério? Ângulo e ângulo, certo? Então, vamos tentar sair numa situação interessante aí, tá? Ó, se aqui é 1/4 de BC, 1/4 de BC, eu posso dizer que aqui, ó, é 3/4 de BC, certo? 3 mais 1, 4, 4 por 4 dá unidade. Se aqui é 1/3 de AD, aqui eu posso dizer que é 2/3 de AD. Então, agora, eu já tenho aí uma semelhança, né? E eu posso trabalhar com a razão de semelhança. Então, o que eu posso fazer primeiro? Olha lá, eu posso dizer que o triângulo, tá? GEC, ó, GEC é semelhante ao triângulo AFG. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Então, vamos desenhar cada um pra gente ver o que vamos sair daí, ó. Eu tô trabalhando com GFC. Então, ó, mais ou menos, né? Vamos trabalhar com ele assim, ó, tá? Imagina eu tô tirando essa parte aqui. Então, eu vou pôr esse ângulo rosa, tá? E esse ângulo vermelhinho. Esse é o alfa e esse é o beta. Quem é quem de cada um? Esse aqui é o C, esse aqui é o E e esse aqui é o G. Na mesma posição, eu vou tirar o outro, tá? Quem que é o outro triângulo? Ó, na mesma posição, esse é o rosa, tá? Esse é o vermelho, esse eu chamei de alfa, esse eu chamei de beta, tá? Do triângulo de baixo, o ângulo rosa é o F, o ângulo vermelho é o A e sobrou o G aqui em cima, não é isso? Então, vamos ver quem é quem. Quem é o CE, lá de cima? É 3/4 de BC. Quem é o AF daqui de baixo? É 2/3 de AD. Então, agora, se eles são semelhantes, os seus lados são proporcionais? Sim? Então, dá para achar a razão de semelhança. CE está para AF. Então, eu posso dizer que 3BC está para 4, assim como 2/3 de AD. Se eu for arrumar aqui, ó, vai dar 9/8 de BC e AD. O que me importa é a razão de semelhança, tá? Porque ele tá falando 3/4 do lado BC, tá? Que o lado BC é igual ao lado AD. Então, eu posso cancelar os dois. Então, eu posso dizer que a razão de semelhança desses triângulos é igual a 9/8. O que ele pede? A área do triângulo GCE supera a do triângulo GAF em aproximadamente quantos por cento? Então, o que eu vou pensar aí, ó, tá? O item 2. Então, a área do triângulo GEC está para a área do triângulo AFG, né? Assim como a razão de semelhança está ao quadrado. Mas qual é a razão de semelhança? 9/8 ao quadrado. 81 por 64, se eu for dividir, vai dar 1,265, não é? Então, eu tenho 1 inteiro
mais 265 milésimos, tá? Então, quer dizer que a área do triângulo ABC, AGC, aumentou isso aqui, ó. Isso foi o aumento, porque é um inteiro e mais esse pedaço. Esse pedaço, em percentual, é 26,5%, aproximadamente 27%. Então, letra